Queridos irmãos e irmãs, neste domingo a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor, que justamente se celebra hoje, dia 6 de agosto, que coincidindo com o domingo, a igreja, portanto, faz com que nós a celebremos mesmo sendo no domingo. Esse mistério foi especialmente celebrado ao longo dos séculos pela Igreja Oriental. Então, pelo menos desde o século VI, nós vemos desde a Síria, a Grécia, em outras regiões do Oriente, celebrar-se com grande fervor a festa da metamorfose, que é a palavra, digamos assim, grega para transfiguração. Sendo que muitos padres da igreja fizeram sermões esplêndidos sobre esta festa. Padres da igreja oriental, sobretudo, muito impressionados com o mistério da humanidade de Cristo brilhando como uma lâmpada no alto céu, sobre o Monte Santo, entre uma nuvem de glória. Os orientais são sempre muito apaixonados pela divindade de Jesus Cristo e pelo seu aspecto, digamos assim, luminoso, glorioso. E é claro, no Ocidente também, aos poucos, a festa da Transfiguração foi se difundindo. Cada ano nós lemos um dos relatos, esse ano, por ser o ano de São Mateus, lemos o relato de São Mateus. Começa dizendo: naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. O texto é cheio de referências ao Velho Testamento. Aqui, por exemplo, nós temos uma referência a Êxodo 34, quando Moisés sobe a montanha, ao Monte Sinai, com Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão, sumo sacerdote da tribo de Levi. Moisés, no caso, vai receber os 10 mandamentos. Aqui não é propriamente os 10 mandamentos, é algo um pouco mais forte que nós ouviremos na sequência. Essa montanha, segundo a tradição, é o Monte Tabor, mas essa tradição, digamos assim, não tem muito fundamento exegético, bíblico. É apenas uma montanha, que também não é tão grande assim em Israel, em que se venera, digamos, o mistério da transfiguração. E foi transfigurado diante deles, ou seja, ele sofreu uma metamorfose. E como foi essa metamorfose? O seu rosto brilhou como o sol. Aqui mais uma referência a Moisés. Quando ele desce do Monte Sinai, o seu rosto está brilhando como um sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. Aqui temos diversas referências, tanto no Velho Testamento, quanto no próprio Evangelho de São Mateus. Por exemplo, na manhã da ressurreição, serão vistos anjos com roupas luminosas. Portanto, nós temos como que referências aqui para frente e para trás. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eu vou continuar, porque o texto depois fica mais claro de se entender. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés
e outra para Elias. O que acontece? Nós vemos que Moisés e Elias, aqui, representam alguma coisa. Segundo comentadores antigos, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Embora considerar Elias como uma espécie de o tipo do profeta do Velho Testamento, parece um pouco exagerado. Por quê? Não existe nenhum livro de Elias no Velho Testamento. Elias é um personagem que aparece, sobretudo no segundo livro de Reis, em algumas outras menções, e que não é autor de nenhum texto das escrituras judaicas. Portanto, aqui a referência pode ser de outro tipo. O que une Moisés e Elias? O que, digamos, os faz terem uma certa relação com essa narrativa? Em primeiro lugar, o fato de que ambos buscaram Deus no alto da montanha, no Monte Sinai. Segundo, a ambos Deus se revelou, mas se revelou de modo parcial. Moisés se escondeu na fenda da rocha. Deus, segundo o relato do livro do Êxodo, o cobriu com a sua mão e passou, e Moisés o viu pelas costas. Como que dizendo, e ali ele diz: Senhor, Senhor, Deus santo e terrível, que castigas os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, etc. Ou seja, Deus havia dito a ele: você não me verá, porque quem me ver morrerá. Então ele não vê propriamente a face de Deus. Ele vê, digamos assim, as costas, é um jeito bíblico de dizer. Ele vê um vestígio, ele percebe algo, mas não a completude da revelação de Deus. Elias acontece a mesma coisa, de um jeito um pouco mais discreto. Ele se esconde na caverna, e ali, quando passa primeiro um vento que fende as rochas, depois um terremoto, depois um fogo, e aí, por último, uma brisa leve, e aí ele cobriu a cabeça, porque Deus estava na brisa. Mas ele não viu a Deus. Vejam que impressionante. O texto diz antes que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol. O rosto de Jesus brilhar como o sol é, biblicamente falando, algo muito forte do ponto de vista da narrativa. Por exemplo, na bênção sacerdotal do livro dos Números, uma das invocações é que Yahvé resplandeça sobre vós o seu rosto. Em outros trechos da Escritura diz: olharam para ele e foram iluminados. No livro do Eclesiástico, o seu rosto brilha como o sol. Ou seja, Jesus é a própria revelação de Deus. Não uma revelação parcial, como foi a revelação de Moisés, como foi a revelação ainda mais discreta feita a Elias. Ele é a revelação total de Deus. Ele é Deus que se revela. E é para ele que converge tudo. Todo o Velho Testamento e todas as teofanias do Velho Testamento, todas as manifestações de Deus no Velho Testamento apontam para ele.
Pedro não tinha entendido isso nesse relato. Pedro diz: façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, ele colocou os 3 no mesmo nível, querendo lhes fazer tendas. Aqui há uma referência implícita a uma das festas de Israel, que é a festa das tendas, em que durante uma semana os israelitas ficavam em tendas, lembrando o tempo em que viveram em tendas quando peregrinavam pelo deserto. E aqui, portanto, temos também uma referência ao deserto, quando a nuvem descia, e essa nuvem era luminosa durante a noite, e era uma nuvem de sombra durante o dia, para proteger o povo do calor. E, de fato, já na sequência diz, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Era uma nuvem luminosa e, ao mesmo tempo, cobriu-os com a sua sombra. É uma imagem paradoxal. Porque se uma nuvem é luminosa, ela brilha, ela não faz sombra. Mas essa nuvem, ela brilha e faz sombra. É uma referência à nuvem do Êxodo. Portanto, a nuvem, como em Israel, era um sinal da presença de Deus, da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Quando Deus queria falar com Moisés, o que acontecia? Moisés entrava na tenda e a nuvem descia na tenda. Quando Salomão dedicou o templo, isso se vê no segundo livro das Crônicas, a nuvem de glória desceu e encheu todo o templo, de tal modo que os sacerdotes nem puderam continuar as suas funções. Uma tradução diz que eles não puderam ficar de pé. Tamanho era o peso da glória. Ou seja, o que o texto está dizendo é que a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Ou seja, assim como Deus havia entregue a Moisés os 10 mandamentos, agora ele entrega a Pedro, Tiago e João o seu único mandamento: Cristo. Ele é a nova Torá. Ele é a nova lei. Já voltaremos a isso. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Isso também acontece no livro do Êxodo. O povo fica apavorado, porque acontecem terremotos, raios, trovões, sons de trombeta. Então dizem: não nos desça o Senhor para falar conosco, senão morreremos. O temor pela expressiva glória de Deus. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, como despertando-os do sono: levantai-vos e não tenhais medo. Ou seja, há um caminho a ser feito. Vamos embora. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Eles acordam e só veem Jesus. É como se o texto dissesse: tudo desapareceu, agora é apenas a Cristo que vocês devem olhar como referência. E então eles descem a montanha e Jesus faz uma referência à ressurreição. Vejam, essa referência à ressurreição não é à toa. Por quê? No Evangelho de São Mateus, nós temos como que diversos montes. Lá no capítulo 4,
Satanás leva Jesus a um alto monte e apresenta dali a ele todos os reinos da terra. No final do Evangelho de São Mateus, além do Calvário, que é um monte, nós temos o Monte da Ascensão, quando Cristo dá a grande comissão aos apóstolos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Entre esses dois montes está o Monte da Transfiguração. É como se o Monte da Transfiguração recapitulasse todos os mistérios da vida do Senhor. É como se, através dessa manifestação, aquilo que o Senhor fez e viveu brilhasse de um modo novo a partir da perspectiva da sua imensa glória. Mas, mais interessante ainda é percebermos que o capítulo 17, que é este que estamos lendo, onde São Mateus descreve a transfiguração, sucede ao capítulo 16, no qual nós temos também fortes paralelismos. Por exemplo, Jesus pergunta aos discípulos: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem, uns dizem que és João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que és Elias. Fazem uma referência a Elias, que aparece aqui, ou algum dos profetas. Ou seja, talvez São Mateus aqui mencione Moisés, mais pelo fato de Moisés também ter sido considerado um profeta, do que propriamente por ele ser um representante da lei. Depois, Pedro toma a palavra. Quando Jesus diz: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui ele diz: façamos 3 tendas, bom é ficarmos aqui. Mais uma vez, Pedro assumindo um protagonismo. Ali, Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus lhe diz que o Pai o revelou isso. Aqui, a voz do Pai diz o quê? Este é o meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado, escutai. E do mesmo modo como, depois desse relato, Jesus faz um anúncio da sua paixão, aqui também Jesus faz uma referência à sua ressurreição. E na sequência, também fala sobre a paixão. São paralelismos interessantes, que nos mostram algo que, para mim, é o centro disso tudo. Nesse relato, também nós temos como que um núcleo. São Mateus descreve a cena do seguinte modo: Jesus sobe a montanha, depois Jesus desce a montanha. Um paralelismo. Depois, Jesus, Moisés e Elias, e por fim, Jesus sozinho. E no centro, o que é que está? Está o mais importante: a nuvem de glória e a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. Esta é a essência da festa da Transfiguração. A essência da festa da Transfiguração não está, digamos assim, no conto que nos mostra que eles subiram, que Jesus brilhou, que a roupa ficou assim, que o rosto ficou deste modo. Não. A essência está no mandamento: escutai-o, escutai-o. Ele é o profeta. E mais do que o profeta, ele é o filho. E por ser filho,
Ele é a própria manifestação de Deus. Ele brilha com a glória de Deus. O seu rosto brilha como o sol. Escutai-o. Escutai-o. É quando vocês escutam que vocês entendem quem Ele é. A primeira leitura do livro de Daniel nos fala de Deus entronizado, que julga as nações, mas que diz, quando se apresenta o Filho do Homem, diz ao ancião diz acerca da relação entre ele e o ancião de dias, que é Yahvé. Foram-lhe dados ao Filho do Homem poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não será tirado. Seu reino é um reino que não se dissolverá. É Ele que vai julgar o mundo inteiro. São João faz uma referência a isso no seu Evangelho, quando diz em João 3, 36, 35, ele colocou tudo nas mãos do Filho. O mundo inteiro está nas mãos do Filho. Ele é esse Filho do Homem aqui diante do ancião de dias. Ora, portanto, diante dessa mensagem central, escutem o Filho. Se vocês escutarem o Filho vai brilhar para vocês. Exatamente como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, quando ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o evangelho da glória na face de Cristo. Mas nós o vemos, diz São Paulo, nós vemos a glória da sua face. Por quê? Aquele que o escuta pela fé e que alimenta essa escuta pela fé, este acolhe o Filho no seu coração. Portanto, algumas conclusões interessantes do Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, precisamos subir a montanha. Ou seja, eleva os teus pensamentos. Não tenha uma vida naturalista, horizontal, agarrada à terra, presa ao solo. Eleva os teus pensamentos. Eleva a tua alma. Olha para o sublime, para o magnífico. Em segundo lugar, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, apenas 3. Por quê? Por que ele não levou os outros 9 apóstolos? É um jeito de a Escritura nos dizer que é apenas a poucos que Deus revela a sua glória, apenas aos seus íntimos. O Salmo diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer sua aliança. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, Ele somente revela a sua glória a quem se lhe torna íntimo. A maior parte das pessoas não quer intimidade com Deus, quer coisas de Deus. Quer ser abençoado, quer ter saúde, quer ser feliz, quer ter dinheiro, quer que as coisas deem bem. Nós temos que criar a intimidade com o Senhor. É para poucos que Ele revela. E é triste saber isso. São poucos aqueles que aceitam subir a montanha. São poucos aqueles que efetivamente recebem o brilho da intimidade. Que nós sejamos desses poucos. Que nós entremos verdadeiramente na vida da oração. Terceiro lugar,
Pedro disse: é bom ficarmos aqui, se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Ou seja, Pedro estava falando de uma tenda exterior, que ele queria montar para Jesus, Moisés e Elias. Mas quando eu escuto o Filho, eu monto uma tenda para o Filho dentro de mim. Não se trata de fazer uma tenda por fora, é necessário fazer uma tenda por dentro. São João, no prólogo do seu Evangelho, diz isso. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aos que o receberam, porém, isto é, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E diz: e o Verbo se fez carne e tabernaculou em nós. É uma tradução possível. Montou a sua tenda dentro de nós. Quando nós cremos e quando nós alimentamos a fé através da vida interior, levando Cristo para o fundo dos nossos corações, nós lhe montamos um tabernáculo, no qual a nuvem da glória de Deus desce, na qual Ele brilha a sua face para nós. É por Ele que nós podemos conhecer a Trindade, aqui de algum modo revelada. O Pai na voz, o Filho em Cristo e o Espírito na nuvem. É por Ele que nós conhecemos a intimidade da Trindade, desde que nós, pela fé, o façamos habitar em nós, como diz São Paulo: Cristo pela fé habite em vossos corações. Por fim, queria apenas comentar um aspecto da segunda leitura, que é uma referência à transfiguração fora dos 3 evangelhos sinóticos, e uma referência muito interessante, que está na segunda carta de São Pedro. E diz: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Essa palavra é importante. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória, mas aqui é a mesma palavra, majestade, majestosa glória, se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. São Pedro começa esse texto dizendo: não foi seguindo fábulas. A palavra aqui é a palavra mito, mitos. Não foi seguindo mitos habilmente inventados que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? O que está por trás de São Pedro fazer essa referência? Os povos antigos criavam mitos para introjetar nas pessoas comportamentos. Platão o diz expressamente em A República, quando diz que o soberano tem que governar mais, para que ele obrigue as pessoas a fazerem a sua vontade, ele precisa contratar mitoplastas, inventores de mitos, para que, através dos mitos, a população introjete aqueles valores e se comporte adequadamente.
Quem explora bastante esse tema é o Marcel Detienne, no seu livro A Invenção dos Mitos. Muito interessante. Mas aqui o autor está dizendo, isso que a gente está pregando não é mito. Isso não é mito. Por mais que nós utilizemos uma linguagem arquetípica, por mais que nós utilizemos uma linguagem alegórica, nós estamos falando de acontecimentos reais. E ele apela às testemunhas oculares, assim como faz São Lucas no início do seu Evangelho, assim como faz São João no início da sua primeira carta, e o autor da carta aos Hebreus também no início do seu relato. Ou seja, independentemente de como as narrativas bíblicas sejam construídas, elas estão fazendo referência à realidade. A transfiguração, portanto, grita para nós uma realidade fundamental. Que realidade é essa? Deus se fez homem em Cristo e nós precisamos prestar atenção nele. Nós temos que crer nele com todo o nosso coração. E quando nós cremos nele, ele vem morar dentro de nós. E ele age em nós com o seu poder. Isso é real. Isso não é um mito. Que Deus possa nos revelar a realidade da graça. Que ela não seja para nós apenas uma informação, mas que nós possamos, pela fé, permitir que Cristo brilhe em nós, para que assim Ele haja em nós, assim como o sol age sobre a terra, que o brilho da sua glória haja sobre o nosso ser.